Olá, pessoal. Depois da repercussão que foi feita na fala da nossa amiga Cacá Trindade junto ao Ministério do Trabalho, questionando a Mobitec dos valores que o motorista ganhava, eu fui resgatar esse vídeo aqui, feito no dia 5/7/2022, lá na Câmara. Mas o que eu achei estranho é que parece que a fala é a mesma. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado Augusto Coutinho. Em nome de quem cumprimento os demais representantes aqui presentes e a quem parabenizo pela iniciativa do debate. A gente preparou uma apresentação bem rápida. A gente tinha programado uma fala de 10 minutos, mas vou tentar encurtar aqui. Na realidade, a gente só quer trazer alguns dados para balizar o discurso. A Mobitec, eu trago primeiro a relação de associados, somos 8 empresas associadas, entre elas a Amazon, Flixbus, iFood, Uber, a Boozer, Zé Delivery, 99 e a Lalamove. Indo para o terceiro slide, eu trago muito rapidamente o modelo de negócios dessas plataformas, que eu acho que é interessante para que todos nós compreendamos a dinâmica. Então, é um mercado marcado por concorrência, ele tem 3 ou mais lados. Aqui eu trago uma imagem ilustrativa de um mercado de 3 lados, e que essa dinâmica concorrencial ela existe nos diversos elos. Indo agora para os dados, senhor deputado, e eu acho que são dados interessantes para balizar um debate. O setor de mobilidade hoje, a gente conta com aproximadamente 60 milhões de usuários, são cerca de 1.600 municípios atendidos, 1,4 milhões de motoristas e entregadores. Esse dado ele é um dado que foi tornado público por um estudo do IPEA e condiz mais ou menos com os dados que a gente tem enquanto empresas associadas, e são cerca de 320 mil estabelecimentos. O setor de mobilidade, dentro desse 1,4 milhões de motoristas e entregadores, a gente estima que cerca de 80% seja de motoristas e 20% de entregadores, com uma renda aproximada apresentada no slide de 5.340 para motoristas e 2.154 para entregadores. Isso são estimativas de uma média mensal. A dinâmica de engajamento do setor, e isso é um dado muito relevante para a discussão, os entregadores eles ficam cerca de 18 horas por semana, em média, online, dentro de uma plataforma. E apenas 15% trabalham mais de 40 horas por semana. Então, isso por si só já deixa muito claro que há uma eventualidade. O trabalhador, ele utiliza, o motorista, o entregador, ele utiliza a plataforma muito como um complemento de renda numa eventualidade. Em relação aos motoristas... Todo mundo, você vai falar. Todo mundo vai falar. Deixa ele falar. Semanal. Deixa ele falar e depois a gente vai ter todo mundo direito de falar, ok? Democracia é assim. Todo mundo fala e a gente ouve todo mundo. Só que ele falasse novamente ali, se é 18 horas dia. Por semana. É média semanal. Vamos lá. E em relação aos motoristas, a gente estima cerca de 19 horas, sendo que apenas 14% trabalham mais de 30 horas por semana. Esses são dados das empresas associadas, deputado. As principais, e aí, falando um pouco de pesquisas que foram conduzidas pela associação e pelas empresas, as principais razões para se trabalhar na plataforma, de acordo com os próprios motoristas e entregadores. 71% indicam que a flexibilidade é uma das principais razões, 66% indicam a renda e 60% a autonomia. Então, essas são características que são extremamente relevantes. A flexibilidade, então, muitas vezes um motorista ou um entregador, ele utiliza mais de uma plataforma para desenvolver a sua atividade. Isso é uma realidade. Existe, inclusive, uma rotatividade muito grande desses motoristas e entregadores entre as plataformas. A renda é um fator relevante, seja como obtenção como atividade principal, seja como um complemento de renda. E a autonomia, 60% indica autonomia, porque esses motoristas e entregadores, efetivamente, eles não têm chefe, eles não devem satisfação a ninguém. Então, isso é um ponto muito relevante. Outras características do setor, né? Um pouco do que eu falei antes, 46% deles trabalham em mais de uma plataforma. Então, a partir do momento que a gente trata de uma regulamentação sobre o tema, seja a inclusão previdenciária, seja qualquer outra discussão,
a gente tem que ter isso em mente. Então, o trabalhador, às vezes, ele está plugado no Uber e no 99 ao mesmo tempo, às vezes ele está no Lalamove e no iFood ao mesmo tempo. Então, há essa intercambiabilidade devido especialmente à flexibilidade que eu comentei no slide anterior. 59% dos entregadores afirmam que a renda atual é maior do que a anterior e 67% preferem o trabalho atual como entregador ou como motorista ao trabalho anterior. Então, acho que essa é uma realidade, são dados que mostram um pouco também do que já foi falado aqui anteriormente. Já encaminhando para o final, no próximo slide, acho que esse é um dado importante. As plataformas, elas são uma rede de proteção social e a gente viveu isso na realidade agora no período da pandemia. Então, uma pesquisa do IPEA junto com a Accenture, que foi conduzida, inclusive, não só no Brasil, mas globalmente, aponta que 73% dos motoristas e entregadores concordam que a plataforma funcionou como uma rede de proteção social da pandemia e que 87% afirmam que sem o trabalho no aplicativo não teria sido possível atender às necessidades financeiras durante a pandemia. Então, a flexibilidade, a facilidade de acesso e a possibilidade de renda é que possibilitam isso. Então, a gente tem que ter muito claro esse dado positivo numa eventual regulamentação. Qualquer trava adicional, qualquer erro de calibragem pode causar um dano considerável no mercado. Então, indo para o próximo slide, a gente traz essas 3 características como as características principais do setor. A facilidade de acesso, o trabalhador, o motorista ou entregador, ele facilmente se torna um motorista ou entregador. Então, você não precisa passar você não tem grandes barreiras à entrada. Então, é muito simples, a pessoa se viu, quer complementar a renda ou se viu numa situação sem renda, ela consegue facilmente acessar isso. A flexibilidade, que é o fato da pessoa poder estar em várias plataformas ao mesmo tempo. Isso é um desafio que a gente entende que é possível de ser, um desafio regulatório que é possível de ser superado. E a questão da renda, como a gente já comentou, ele funciona efetivamente não só também como um complemento de renda e em algumas situações específicas como a renda principal do trabalhador. Não por isso, a Mobitech, recentemente, tornou pública uma carta de princípios, onde a gente se propõe ao diálogo, ao debate, no sentido de aprimorar alguns pontos. A gente entende que o modelo ele é muito bom, muito rico, possibilita e traz várias possibilidades, mas podemos sim trabalhar. O principal desafio que a gente vê é que grande parte dos trabalhadores ele não contribuem com a Previdência hoje, então a gente vê a oportunidade de integrar esses trabalhadores ao sistema público de previdência. Isso seria um ganho e um benefício para toda a sociedade. Porém, essa solução ela tem que ser acessível, tanto do ponto de vista de burocracia quanto de custos, e tem que trazer a flexibilidade e autonomia, tem que estar presente nessa regulamentação e nessa inclusão previdenciária, porque são elementos característicos e vitais do setor. E, nesse sentido, as associadas elas se propõem, inclusive, a serem facilitadoras nessa inclusão, funcionando como facilitadoras tanto na inscrição quanto no recolhimento, porque a gente vê que em algumas situações, por exemplo, como a possibilidade desses motoristas e entregadores eles estarem como MEI, o grande desafio hoje é a inadimplência do MEI, então não simplesmente a possibilidade, mas a efetividade. E sobre isso as plataformas elas podem colaborar e trabalhar em conjunto com o poder público. É isso, muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Bom, agradeço. Entenderam? O que está acontecendo? Estão protelando, ganhando tempo, vindo com a mesma fala, onde alguns até continuam divulgando inverdades sobre CLT, que na verdade não tem nada a ver com a anterior. Nós não seremos regidos pela CLT atual. Será criado um novo documento onde será enquadrada a nossa classe de motoristas por aplicativo. Parece que muita gente não está satisfeito. Será que vai perder